Não sei o que eu fiz, né? Bora lá. Ó, então peguem aí, acompanhem com a professora, pelo amor de Deus, pega seu livro e acompanha comigo. Força, possibilidade de cair força? Sim, tem possibilidade de cair força, tá, gente? Ó, Lucas chegando, Bruna chegando. Só vou mudar de câmera e daí já converso com vocês. Bom dia para quem está chegando aí. Bom dia. Bom dia. Esse exercício a gente já resolveu. Peguem lá, página 70, o exercício 2. O exercício 2, não me falha a memória, está até riscado aqui. Eu só falei com relação à proposição 1. Isso. Dá uma olhada aí, pessoal. Sim, sim. Tá, então bora lá. Clarice, ela entrou. Esse negócio de internet de cair, gente, é horrível. Ó, Maciel chegando. Ó, então bora lá. Na proposição 2, ele fala o seguinte: A1, ok, porque a massa é uma grandeza escalar? É uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial é que vocês precisam de 3 informações. Você precisa do módulo, você precisa da direção e você precisa do sentido. Massa, não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, porque só a informação, exemplo, né, eu falei para vocês, a massa da Sônia é 50 kg. Se eu falei que a massa da Sônia é 50 kg, eu não preciso falar qual é a direção, qual é o sentido da massa da Sônia. Está concentrada mais na orelha, ou se o Ítalo, depois de ter raspado a cabeça, a massa dele diminuiu, eu não preciso falar isso. Né, Ítalo? Tadinho, gente. Tô usando demais. Ai, gente, dá vontade de apertar, né? Ó, Tá louco, segunda demais. proposição. É igual filho, né? Ó, Caio chegando. Segunda proposição. Os estados naturais de um corpo são repouso e movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele está falando estado natural, estado inerte. Isso é verdadeiro ou se é falso? O que você acha? Conversa com a professora. Ó, eu tenho esse copo. Esse copo, ele está em estado de repouso. Ele vai, o que a professora falou? Ele vai ficar eternamente aqui se não for aplicada uma força. Então, o estado natural dele é estar em repouso? Sim. Ele só vai sair do estado de repouso se eu aplicar uma força. Porém, o estado inerte não é somente o estado de repouso, mas o estado de movimento uniforme. Então, inerte é o estado natural? Sim, correto, gente, correto. Afirmativa verdadeira. É que eles falam de uma outra maneira que engana a gente, tá? Mas é verdadeira. Então, a primeira verdadeira, a segunda verdadeira. A terceira, uma força impressa a um corpo modifica o seu estado natural. Então, uma força está no estado natural. Qual é o estado natural? Inerte. Se eu aplicar uma força, ele sai desse estado natural? Sim, correto. Vamos continuar lendo. Somente alterando o módulo. Pelo amor de Deus, risca aí a palavra módulo. Ó, eu risquei aqui, mas eu vou riscar novamente. Eu fiz um círculo. Somente alterando o seu módulo de quem? O módulo da velocidade. Isso é verdadeiro? Vou pegar isso aqui vou pegar um papel. Tem que escrever. O que você acha? Dê sua opinião. Apostas aí. Verdadeiro ou é falso? Verdadeiro ou falso? A terceira. Ó, já tinha um papel aqui, eu já tinha deixado. Ai, Sônia. Força, gente, é massa acelerada. Aceleração, grandeza vetorial. Porém, a aceleração, o que é aceleração? Oiê, o que é aceleração? Variação da velocidade pelo tempo. Só que essa velocidade aqui, gente, é uma grandeza o quê? Vetorial. Velocidade aqui, ó, força, massa acelerada. Mas quem que é a aceleração? Aceleração, eu posso escrever aceleração, Luiz chegando.
Ó, a aceleração, eu posso escrever a aceleração como uma variação da velocidade pelo tempo. Só que essa velocidade aqui, que eu substituí velocidade pelo tempo no lugar da aceleração, é uma grandeza vetorial. Então, se é uma grandeza vetorial, ela possui módulo, ela possui direção e ela possui o quê? Sentido. Então, é correto o que ele falou? Que é um módulo só da velocidade? Não. Se ele falasse o vetor velocidade pelo tempo, estaria correto, porque seria força, massa, acelerada. Quem é a aceleração? Variação da velocidade pelo tempo, só que essa velocidade é vetorial. Então, se ele falasse essa grandeza vetorial, velocidade pelo tempo, estaria correto. Mas como ele falou que é só o módulo, está errado por conta disso, tá? Então, a terceira proposição, ela é falsa. Quarta proposição. Ian chegando, gente. Tadinho de Ian. Quem que pega no pé de Ian? Eu. Ó. Aí vem a... Blá, 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 blá. A quarta proposição fala o seguinte. Então, é essa a primeira verdadeira. Deixa eu escrever. Verdadeira, verdadeira. Essa daqui é falsa. A quarta. A lei da ação e reação se refere a forças que são aplicadas ao mesmo corpo. Gente, ação e reação é o mesmo corpo? E aí? Não. Não, tem que ser o quê? Dois corpos distintos. Então, essa também é falsa, falciane. A última. Para toda força aplicada por um corpo A sobre um corpo B, existe uma força de módulo igual, sentido contrário, aplicada pelo corpo B sobre o corpo A. Verdadeiro? Sim. Verdadeiro. Lindíssimo, né? Quando você pega algo que está assim, correto, bem escrito, é assim, delicioso, não é, gente? Ó, essa quinta aqui tá deliciosa. Você lê com gosto. Muito bom. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu acabar derramando. Aí vem a questão 3. A questão 3, ele fala... deixa eu ler, né? Senão... Determinado objeto de massa M está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. E para movê-lo com uma aceleração constante de intensidade A, é preciso exercer sobre ele uma força resultante horizontal de intensidade F. Dessa forma, para imprimir a um outro corpo de massa 3M, aí o que eu fiz? Olha, tá vendo, gente? Eu circulei aqui, ó, massa 3M. Então, circula aí, risca aí o seu livro. Parado sobre a mesma superfície a uma aceleração constante de intensidade 5A. Risca aí, 5A é a aceleração. Será necessário exercer sobre ele uma força resultante horizontal de intensidade... Gente, essa é tão facinho. Como é que faz essa, gente? Essa é a terceira. Olha que coisa fácil. Força é massa acelerada. Logo, força será a massa 3M e a aceleração 5A. Ó, ó. Ou seja, 3 vezes 5? 15. 15. E por que ele coloca F? Porque massa vezes aceleração é quem? F. Olha que lindo. Não é lindo isso? Olha que bonitinho. Olha que lindo. É muito bonitinho essa aqui, não é, gente? Essa aqui é fofinha. Não tem? Tipo um animalzinho. É parecido com um animalzinho, porque vai ficar... Aí meu marido fica rindo de mim. Essa aqui é fofinha demais, ó. Ó, ó. Olha que lindo. Massa de aceleração. Linda, né? Muito bonitinha. Aí vem a 4, que teve gente que teve dúvida. Pode tirar? Vou colocar aqui. E aí dá para vocês enxergar. Fala o seguinte, a questão 4. Um bloco de massa 2 kg
está em repouso, aí você risca aí 2 quilogramas, está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Em um tempo T0, o bloco é puxado horizontalmente com uma força, ó. Então, ele coloca lá a massa desse corpo, 2 quilogramas. Ah, nem vai precisar, gente, da massa do corpo, desse daqui de cima, tá? Porque ele tá falando aqui, o bloco é puxado horizontalmente com uma força de 5 newtons. Por uma massa de um motor. Então, é essa massa do motor, porque a força, quem que aplicou essa força? Quem que aplicou essa força aqui? Motor. Aí ele coloca lá, por uma massa de um motor de 10 quilogramas. Sabendo que o motor está preso ao solo, determine a distância percorrida pelo bloco. Então, ele quer saber a distância em um tempo de 4 segundos. Primeira coisa, aqui, se eu quero descobrir essa distância, eu vou trocar distância por ΔS, tá, gente? Porque a gente é acostumado a chamar distância de ΔS. Força é o quê? Massa acelerada. Se força é a massa acelerada, em força tem aceleração. Se tem aceleração e eu quero descobrir a distância, eu vou usar as fórmulas do movimento uniforme ou do movimento uniformemente variado. E aí? E aí, terceiro? Terceiro, fala comigo. Terceiro? Opa. Ó, se força é massa acelerada, tá vendo que força tem aceleração? Ó, aqui tem aceleração, porque se não tivesse aceleração, o meu corpo está em repouso e continuaria em repouso, ou estaria em movimento retilíneo uniforme. Não é o estado inerte, porque foi aplicada uma força. Eu tenho uma força resultante diferente de zero aqui. Se eu tenho uma força resultante diferente de zero, essa fórmula aqui tem que ser quem? Só sorvetão. E por que só sorvetão não pode ser outra, professor? Porque ele deu o tempo. Essa fórmula aqui de distância tem o tempo, tá? AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Por que eu vou utilizar essa? Porque se eu utilizar Tom e Jerry, dá para utilizar? Até que dava. Mas em Tom e Jerry eu não tenho tempo. A única fórmula de distância que eu tenho tempo é só sorvetão. Então, guardo essa informação aqui, eu vou precisar dela. É com essa fórmula aqui que eu vou calcular o meu ΔS, que é a minha distância, tá? Porque ele deu tempo e força é massa acelerada. Ou seja, eu tenho uma aceleração aqui, eu não posso usar a fórmula do movimento uniforme, tá? Tá, a Fábio tá falando aqui. Ó, bora lá. Só que eu não tenho aceleração. O tempo eu tenho. Se partir do repouso, gente, a velocidade inicial é quanto? 0. Posição inicial, 0. Então, o meu ΔS vai ser somente a aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2, tá? Porque ele falou que parte do repouso. Se parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, a minha distância vai ser calculada somente dessa forma aqui. Não preciso dessas duas informações, porque isso aqui vai zerar. Professora, mas eu não tenho aceleração. O tempo eu tenho que é de 4 segundos. Como é que eu descubro? Olha aqui. Força é massa acelerada. Ó, força, 5 newtons. Massa, 10. Qual é o valor da minha aceleração? E aí? Qual é o valor da minha aceleração, meu querido? 0,5? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. 0,5. Agora, dá para eu calcular o ΔS? Agora dá para eu calcular o ΔS, porque eu tenho aceleração, tenho tempo. Bora lá em vermelho. ΔS, então,
deixar separado, né, gente? Delta S, então, 0,5 vezes 4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Calculem aí, rapidão. Calculem aí, essa é facinho. Ó. 4 ao quadrado. 16. A metade, 16. 8. 8 vezes meio vai dar quanto? 8 vezes meio. 4. 4 metros. Muito fofinha essa, né, também. Não é difícil, não. Ah, professora, como é que a senhora resolveu? Agora entendi. Deixa eu só perguntar. A Nath estava com dúvida, o Fábio também tinha colocado aqui. Conseguiu entender, pessoal? Quem estava com dúvida? Nath, Sim, Fábio? professora, entendi. Ficou fácil agora, né? Tá vendo? Sim. É que quando tiver falando de força e ele perguntar alguma coisa, exemplo, tempo, ele perguntar para você espaço percorrido, você tem que utilizar as fórmulas do movimento uniformemente variado. Porque para ter força resultante diferente de zero, eu tenho que ter aceleração. Então, não posso trabalhar com fórmulas do movimento uniforme, porque fórmulas do movimento uniforme não tem aceleração, porque a velocidade é constante, tá? Tudo bem? Tudo bem? Bem? Deixar aqui. Eu vou fazer a chamada, senão eu vou acabar esquecendo, que eu acho que agora quem tinha que vir a nossa aula já chegou, né? Animados para o início da semana? No mesmo, né, professora? Todo início de semana é a mesma coisa, mas é animado. Não, mas eu tô dizendo por quê? Porque vocês não tiveram aula no sábado, né? Mas... Ficou melhor? Ficou melhor para vocês? Para mim não fez a mínima diferença, professora. Continua sendo a mesma coisa. Negócio espírita. Peraí, deixa eu fazer a chamada, senão eu vou acabar esquecendo. Quem tiver de copiar, já copia, já ganha o tempo. Que aí a gente vai para a aula 12. Eu estava explicando, depois eu volto a falar a respeito para quem chegou depois. Hoje, dia 20 já, gente, está acabando julho. Meu Deus do céu. Passa tão rápido, né? Ó, julho, mês 7. Estão percebendo? Nós estamos no mês 7. E está terminando o mês 7, nós estamos caminhando para o mês 8. Meu coração já começa a ficar... Eu começo a ficar nervosa, gente. Eu começo a ficar nervosa por causa do tal do Enem. Bora lá. Adriele, tá aí? Sim. Ana Júlia. Presente. André. Responda para a professora. Quem puder, né? Se a gente tiver o microfone. André. Oi, André. Ai, não acredito. O André tá deixando eu no vácuo. André tá aí? Pois eu pergunto. Antônio. Presente, professora. Bruna, mulherão. Presente. Caio. Presente. Clarice. Presente. Fábio. Oi, Fábio. Mas ele tá presente. Gabriel. Presente. Oh, tá animadinho hoje. Gabriela Rocha. Eu. Gabriela Menegatti. Oi, Menegatti. Menegatti tá aí, gente? Não? Maciel. Gabriela Maciel. Menegatti está no chat. Tá bom, obrigada. Gabriela Maciel. Tá, né? Presente. Gabriela Mota, minha linda. Chat. Tá, obrigada. Giovana. Giovana Flávia. Giovana Flávia, não, gente. Giovana Zeferino.
Giovana Zeferino. Não também? Giovanni Firmino. Cadê Giovanni Firmino, gente? Cadê? Gi! Oi, Gi! Guilherme, tá aí? Gislane tá no chat. Tá, obrigada. Gustavo. Gustavo. Sai daí, Gustavo. Eu, presente. Ítalo tá aí, tá enchendo minha paciência já. Camila. Presente. Camille. Presente. Mostra a cara aí. Ai, meu Deus. Lídia. Lídia tá aí. Lídia tá aí, minha gente? Tá no chat. Tá, obrigada. Linda. Linda eu não vi. Lívia tá, Lohan eu vi, Luana eu vi, Lucas eu vi, Luiz eu vi, Mel eu vi, Murilo. Murilo, não, né? Nath eu vi, Pedro Menegatti, tá aí? Pedro Menegatti? Não, né? Pedro José. Presente. Tainara. Presente. Carnelucci tá aí, Ian tá aí. Só voltar lá. Professora, também sou da Silva, Vinícius da Silva. Não entendi. Vinícius da Silva também tá aí, a senhora pulou. Peraí, deixa eu só olhar. Cala a boca, polegar. Peraí. Ah, coloquei presente. Obrigado. Presente. Bora. Agora, deixa eu arrumar lá, porque a gente vai falar, que nem eu estava dizendo, para quem chegou um pouquinho depois, eu falei o seguinte, no nosso livro, gente, nós, graças a Deus, terminamos a bendita Física 4, e agora nós vamos retornar à Física 1. Aqui era a anotação de prova que eu tinha feito. Na Física 1, aqui é um aprofundamento de calorimetria. A gente já trabalhou essa parte de calorimetria aqui. Depois disso, ele vai falar de diagramas de fase. Eu não vou trabalhar esse capítulo 10 agora. Como a gente estava falando de calor, eu vou dar sequência a essa linha de raciocínio, para que eu acho que fica mais fácil, é um caminho mais fácil para vocês. Então, eu vou lá, aqui aprofundamento, eu vou lá para essa aula aqui, ó. Aula 12, tá? Porque como a gente estava falando de calor, eu vou falar tudo a respeito de calor, eu volto no diagrama de fase, tá? A gente tem uma linha de raciocínio sequencial. A minha cabeça funciona assim, gente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. É um assunto bem simples. Até esses dias eu falei com vocês. Deixa eu colocar... Deixa eu tirar isso aqui. Tava brincando, aí agora... Eu tinha até esquecido do Prezi, gente. Aí, como eu tava brincando com o nono ano e coloquei figurinha de desenho que eles gostam, eu falei, nossa, tem um Prezi aqui, vou voltar a usar o Prezi de vez em quando. Ó. Deixa eu tirar aqui. Para quando vocês forem fazer trabalhos na faculdade, já preparando vocês, puder usar o Prezi, gente, é um bom recurso de apresentação. Dá um tchan a mais na sua apresentação, tá? Eu nem sabia que esse negócio existia. Então, olha, depois eu vou mostrar para vocês o trabalho do meu filho do 2º ano do ensino médio. Ele já trabalhava, porque eu descobri o Prezi, e fica armazenado em nuvem. Você não precisa estar guardando coisa no seu computador. Você faz uma conta no Prezi, é claro, tem pago e tem grátis. Você faz a sua conta grátis. Aí tem esse recurso aqui, ó. É bem legal. Ó. Então, o primeiro tipo de propagação de calor que a gente vai trabalhar é propagação de calor por condução térmica. Primeira coisa, o que vocês lembram de condução térmica? Acho que a maioria lembra. Falem para mim. O que vocês lembram? Ocorre quando? Primeira coisa, eu preciso de... Fala. O calor transfere para um que não tá com calor, tá
Tá, primeira coisa, é uma condução. Quando eu falo condução, convecção, radiação e irradiação, eu tenho propagação de calor. Propagação de calor é propagação de energia, é energia em movimento. Então, essa energia ela tem que estar em movimento dentro desse objeto. Nesse caso aqui, objeto ou um gás, né? Ou depois eu detalho melhor, senão vou falar tudo de uma vez e aí fica chato. Então, condução, primeira coisa, eu tenho a propagação de calor através de quê? Através de partícula. Então, eu tenho através de partícula. Nesse caso, eu coloquei uma barrinha, achei essa figurinha interessante, mas quem lembra, eu fazia muito, gente, esse tipo de experiência, depois eu parei de fazer, porque os alunos ficavam reclamando que a sala ficava podre, parecendo que eu tinha feito alguma feitiçaria na sala de aula, fedendo vela, mas eu fazia a seguinte experiência, eu colocava lá uma vela aqui, aí eu pegava uma barrinha, e nessa barrinha, gente, eu colocava umas gotinhas aqui embaixo de parafina, de vela. E eu aquecia essa ponta aqui. Conforme ia aquecendo essa ponta, essa parafina, ela ia caindo. Por que essa parafina ia caindo conforme ia passando ao longo do tempo? E aqui tinha uma haste, né? Isso aqui ficava preso a alguma coisa, essa barrinha de ferro. Mas por que isso acontece? Aqui dentro, se você olhar nessa figura aqui embaixo, ó, eu coloquei lá as partículas. Aqui dentro do meu material é cheio de partículas, claro, de átomos. E daí o que acontece? Como eu estou fornecendo energia e uma energia térmica para o meu sistema, para o meu corpo, essa energia, a minha partícula, suponhamos aqui, as minhas canetas. Tá aqui, as partículas. Vou pegar esse canetão. Suponhamos que esse canetão está fornecendo energia. Esse canetão aqui fornece energia para essa primeira partícula. Forneceu energia para essa primeira partícula, ela começa a agitar mais. Agitar mais, agitar, e começa a bater nessa daqui, e daí ela agita, essa daqui vai fornecendo energia, agita mais, e vai fornecendo energia para essa daqui que vai agitando, e vai fornecendo essa daqui para fornecendo energia para essa outra aqui, que vai agitando também. E daí eu tô tendo transferência de energia de partícula por partícula. Quanto mais energia a minha partícula tem, mais agitada ela tá? E daí, essa agitação é transferida para outra partícula que também fica agitada, e daí vai sendo transferida essa energia através dessa movimentação dessas partículas. Isso é o quê? Condução térmica. Condução térmica tem necessidade de um meio material? Sim, tem necessidade de um meio material. E ela ocorre aonde? Nos sólidos. Deixa eu tirar esse canetinho. Tudo bem? Todo mundo lembra disso, né, gente? Isso aqui você vai estudar um pouquinho melhor lá em Física e Estatística. Continuando. Convecção. Convecção já não acontece nos sólidos. Em convecção, eu tenho um deslocamento de massa. O que é importante em convecção, vou escrever em preto. Dá para enxergar bem a professora escrevendo, gente? Fala comigo. Ou não? Tá. Em convecção, o que acontece? Um exemplo clássico, né? O ar-condicionado, o ar frio desce e o ar quente sobe. Ou seja, eu tenho um deslocamento de massa. Aqui eu tenho um deslocamento de massa. Esse deslocamento de massa é chamado de convecção. Claro que para ocorrer esse deslocamento é movimento. E essa minha massa, ela só ganha esse movimento por conta da energia térmica. E daí, esse deslocamento de massa só acontece com líquidos e gases.
tá? Então, convecção acontece em líquidos e gases. Essa energia térmica é fornecida para essa massa e essa massa começa a se deslocar. O que é mais denso desce, o que é menos denso sobe, fazendo esse fluxo aqui, esse deslocamento de massa. Tudo bem? Aí aqui eu coloquei 2 exemplozinhos básicos, né? Lá na geladeira também acontece, o ar quente dos alimentos sobe e o ar frio do refrigerador desce. Alguma dúvida? Esse aqui eu acho que é bem simples mesmo, né? La dúvida? Pode prosseguir, terceiro? Claro. Pode, professora. Pode, professora. Continuando. Vamos viajar. Ó, radiação. Radiação, qual que é a característica principal da radiação? Se propaga em qualquer meio. Se propaga em meio material e se propaga também no vácuo. Então, se propaga no vácuo, mas se propaga em meio também. A radiação térmica é um tipo de propagação de ondas. Olha lá, de ondas eletromagnéticas, tá? O Sol chegando até nós é um exemplo de radiação? Sim. Ultrapassa o vácuo? Sim. Passa pelo vácuo? Passa pelo vácuo. Mas também ela conduz também através de sólidos? Sim. Se eu deixar esse copo aqui, de novo meu copo, né, com água, gente. Meu copo com água vai ficar famoso. Se eu deixar ele lá fora, no asfalto, o que vai acontecer depois de 1 hora? Tadinha da minha água, vai ficar impossibilitada de ser bebida por mim, porque ela vai estar com a temperatura mais alta. Por que ela vai estar com a temperatura mais alta? Por quê? Por quê? Por quê? Por conta da radiação, que é energia térmica. Belezinha? Aqui é bem simplesinho, né? Aí vamos continuar. O que é importante de lembrar? Deixa eu procurar por aqui. A garrafa térmica. A garrafa térmica, a probabilidade deles cobrarem garrafa térmica, sim. A garrafa térmica, ela tenta inibir os 3 tipos de propagação de calor. Primeira coisa, tem a tampa. Para que serve essa tampa? Para evitar o processo de propagação de calor chamado convecção. Por quê? Como o seu líquido lá dentro, exemplo, eu coloquei o café dentro da minha garrafa térmica. Como o meu líquido, ele está quente, ele é menos, aí sai o vapor ele é menos denso, ele vai tentar sair dessa minha garrafa. Então, eu devo deixar ela bem tampada, bem lacrada, para que ela não entre em contato com o ar externo, para evitar o quê? Esse deslocamento de massa. Logo, evitar o quê? Esse tipo de propagação de calor chamado convecção. Então, a tampa evita propagação de calor chamado convecção. Depois, eu tenho o vácuo entre uma parede. Ai, gente, tem que desenhar. Eu não queria desenhar. Ó, lá dentro tem aqui, ó. Aí tem uma outra parede, eu tenho aqui, ó. São 2 paredes aqui. Bem aqui, gente, eu tenho o vácuo. Aí vem aqui, né? Bem aqui eu tenho o vácuo. O vácuo vai tentar inibir qual processo? Qual processo? O vácuo. Condução de calor. Então, o vácuo aqui na minha garrafa térmica é para inibir o processo de condução de calor, tá? Por quê? Porque não tem como acontecer, ocorrer o processo de condução, porque o processo de condução ele precisa de um meio. Se eu coloco o vácuo, eu não consigo ter mais o processo de propagação de calor chamado condução. Depois, ele coloca aí 2 paredes, essas paredes aqui internas, de um material vidro. O vidro também, essas 2 paredes, é para também inibir o processo de propagação de calor por condução. Por quê?
Porque o vidro, ele é um mau condutor de calor. O vidro, ele é um mau condutor de calor. Por isso que eles colocam esse vidro aqui. Professora, mas quando eu abro a garrafa, quem já quebrou garrafa térmica? Nunca quebrei garrafa térmica. Eu já quebrei. Garrafa de café só que tem uns vidros dentro. Eu já quebrei. Aí você olha assim, lá dentro desse bichinho assim, ó. Tá cheio de uns caquinhos, um negócio espelhado. Mas não precisa quebrar para você ver, não. Você pega, você lava a sua garrafa, né? Claro, tira o café. Aí quando você olha na parte interna, você vê um brilho lá dentro. Por quê? É a chamada parede espelhada. Para que essa parede espelhada dentro da garrafa, né? Para quê? Para evitar o processo de calor chamado irradiação. Como o vidro aqui dentro é uma parede espelhada, o que vai acontecer com essas ondas? Essa onda vem aqui, bate e volta. Ela... Jesus, deixa eu tirar esse negócio de antivírus aqui. Aqui, a minha onda bate e volta. Então, ela fica presa aqui dentro da minha garrafa. Então, por isso que existe essa parede espelhada. Aí você pode me dizer o seguinte, depois a gente volta nesse processo na garrafa térmica, pergunta, no final do dia, o seu café está com a mesma temperatura? Não. Não. Por quê? Ela é 100%? Não. E por que que não? Qual é o caminho para que eu não tenha tanta eficiência? O que está acontecendo aqui que está perdendo a eficiência da minha garrafa aí? O que acontece? O que eu faço? Ela tem contato com o meio, você só, sei lá, não sei, fica segurando. Isso mesmo, tá certo. O que você faz? Para você retirar o café, você tem que abrir a garrafa ou apertar aquele negocinho. Quando você aperta, aquele líquido tem contato com o meio externo. Daí acontece o quê? O principal evasão aí dessa energia é o processo de convecção. Esse deslocamento, o ar frio o ar mais denso vai penetrar na garrafa e o menos denso vai sair por conta dessa abertura ou na hora que você aperta aquele negocinho. Fala. Professor, eu tava com uma garrafa de refrigerante, né? E ela tava no congelador. E aí, eu tirei ela do congelador, só que ela não tava congelada, né? Só que aí, por um acaso, a garrafa caiu e ela começou a congelar toda, ela, tipo, virou gelo. Eu pensei que, tipo, é só quando abria a garrafa e ela em contato com o meio que ela ficava com gelo. Por que que ela bateu e na hora, tipo, bateu rapidinho e ela já se transformou em gelo? Eu acredito que por conta do choque teve uma transferência de energia, né? Aumentou um pouco a temperatura, chegou ali na casa de 0 a 4 graus Celsius e aí ela ficou mais densa e aí congelou por conta disso, na hora do choque. Acredito que seja isso. A transferência de energia cinética na hora do choque, isso aí. Que droga, mas é só isso que eu queria tirar. Voltando, bora lá. Aí vem o fluxo de calor. Fluxo de calor, quando eu penso em fluxo de calor, gente, eu lembro da minha aula de fluxo, mas não tinha nada a ver com fluxo de calor, tá? Era fluxo de outra coisa, de carga. Ó, quando falar em fluxo, lembra de carro. Eu tenho aqui uma pista, uma certa pista. Se eu falar para você olhar, lembra desse exemplo? Vou colocar alguém aqui 5 horas da manhã para ver o fluxo de carro. O fluxo é o quê? Baixo, 5 horas da manhã. Mas se eu colocar meio-dia na Prainha ou na Fernando Correia, vai falar assim, professora, o fluxo de carro aumentou. Ou seja, a quantidade de carros que passam por essa avenida em um intervalo de tempo. Então, da mesma forma, quando você pensar em fluxo de calor, você tem que lembrar, é a quantidade de energia, a quantidade de calor que passa em um intervalo de tempo.
É claro que quanto mais energia passa por essa pista aqui, no mesmo tempo, eu tenho mais fluxo. Aqui, quanto mais carros, vou colocar aqui, ó, bolinha como sendo carros. Aqui, pega o tempo, 3 segundos, 3 carros. Aí, se eu pego o mesmo tempo, mas coloco mais carros aqui dentro, ó, passando por essa pista, o meu fluxo aumentou. Então, o que é fluxo? Fluxo de calor. Fluxo de calor representado por essa letra grega aqui, φ. Ai, que susto. φ, eu tenho a quantidade de calor dividido pelo meu tempo. Pessoal, vai ficar a lei de Fourier, aí eu volto em fluxo de calor e falo da lei de Fourier. Porque, deixa eu interromper aqui. Porque a lei de Fourier, se não me falha a memória, no seu simulado tinha alguma coisa parecida. Se não foi nesse simulado, do simulado passado que eu estava dando uma olhada. Às vezes eu pego, olho lá pelas provas do SAS e eu dou uma olhadinha nos simulados também. E quando os alunos também estavam, o ano passado principalmente, eu ficava assim, gente, olha, olhando tudo, todos os detalhes. E daí eu falo com mais clareza, por hoje é só isso, tá? Ó, beijão, boa semana para todos. Ah, e aí, mostra a cara aí! Mostra a cara aí, Japão. Quinta-feira. Deixa eu falar para vocês, como ano que vem vocês já estarão numa universidade, dá uma olhadinha no Prezi, tá? Dá uma olhadinha no Prezi, já façam a conta de vocês, já tentem, já testem, para vocês já acostumarem, quando vocês forem fazer a apresentação, que seja assim, show, para arrebentar, tá? Ó, beijo! Beijo, Sora. Tchau. Beijo, Tchau. tchau.